Oi, eu me chamo Solane. Meu grupo é composto por Karina, Daiane, Carol e Vitória. Iremos contar para vocês a história das Paralimpíadas, apresentar alguns atletas, curiosidades e falar sobre a desvalorização. Agora a Karina irá contar a história do fundador das Paralimpíadas. Olá, meu nome é Karina. Para iniciarmos, iremos falar um pouco sobre a pessoa que fez tudo acontecer, Ludwig Guttmann, considerado o criador de competições esportivas para as pessoas com deficiência. Ele nasceu em 3 de junho de 1899 em uma família judia da cidade de Torsek. Após concluir o ensino formal, passou a cursar medicina na Universidade de Breslau. Tentou servir ao exército, mas por motivos médicos não conseguiu. Guttmann sofreu muito com a perseguição do partido nazista. Foi forçado a mudar de hospital e trabalhar em outro e teve pai e irmã mortos pelos partidos. Ele conseguiu abrigo para si e sua família no Reino Unido, graças à Sociedade Britânica para a Defesa da Ciência e da Aprendizagem. Em 1943, começou a trabalhar no Centro Nacional de Lesões na Espinha, onde começou a tratar de pacientes paraplégicos por se negar a acreditar que seus pacientes estavam sentenciados à morte. Passou a realizar tratamentos que melhoravam a qualidade de vida, oferecendo atividades para eles como carpintaria e esporte. Foram esses esportes que fizeram grande sucesso. Para adaptar esporte para que os pacientes pudessem jogar, um grande número de pessoas empolgadas permitiu a criação de um campeonato, os Jogos de Stoke Mandeville, em 1948. Após tudo isso, ele se aposentou de seus trabalhos nos hospitais, mas continuou trabalhando na organização dos Jogos, e por seus serviços foi nomeado cavaleiro pela coroa britânica. Guttmann faleceu em 18 de março de 1980, quando aos 80 anos sofreu um infarto, deixando um legado de honra e nobreza. Oi, gente, meu nome é Daiane e eu vou falar um pouco sobre como surgiram os primeiros Jogos Paralímpicos. Como vimos antes, Guttmann deu início às primeiras competições. Mas e aí, Daiane, como esses Jogos viraram as Paralimpíadas que conhecemos hoje? Bom, pode deixar que eu vou explicar. Nos Jogos de Stoke Mandeville de 1956, o COI concedeu a Guttmann a taça Sir Thomas Fleury por seu serviço ao movimento olímpico. 3 anos depois, os Jogos tinham crescido para 360 competidores de 20 países. Mas foi no ano seguinte, dessa vez com 400 inscritos de 23 países, que os então denominados Jogos Internacionais de Stoke Mandeville foram realizados de forma oficial junto com os Jogos Olímpicos de Roma, sendo assim considerados os primeiros Jogos Paralímpicos da história. Agora que já vimos como os Jogos Paralímpicos surgiram, vamos entender como eles chegaram ao Brasil? Em 1958, Robson Sampaio e Sérgio Belgrande, ambos cadeirantes devido a lesões na coluna, viajaram até os Estados Unidos para tratamento médico e conheceram lá o basquete em cadeira de rodas. Quando retornaram, criaram os clubes que iniciaram a história do esporte paralímpico brasileiro, que foram o Clube do Otimismo e o Clube dos Paraplégicos. A primeira participação brasileira ocorreu em 1972, na antiga Alemanha Ocidental, com 20 atletas, sendo todos homens, em 4 modalidades: atletismo, natação, tiro com arco e basquete em cadeira de rodas. Maria Álvares e Beatriz Siqueira foram as primeiras brasileiras a participarem dos Jogos, na edição de 1976, que ocorreu em Toronto, no Canadá. Também nesse ano, o Brasil conquistou sua primeira Paralímpica, com Robson Sampaio de Almeida e Luiz Carlos da Costa. A dupla ganhou prata na Lawn Bowls. Em 1984, Márcia Malsá conquistou as primeiras medalhas femininas na edição disputada em 2 séries. Márcia conquistou ouro, prata e bronze no atletismo. Poucos, as Paralimpíadas foram se expandindo e ganhando mais modalidades, até que em fevereiro de 1995 o CPB foi criado. Antes dele, o Brasil havia participado de 6 edições dos Jogos, mas com seu surgimento veio uma centralização para uma melhor organização e planejamento da forma concreta do esporte. Em Atenas 2004, o CPB adquiriu o direito de transmissões dos Jogos Paralímpicos e o Brasil pôde ver, então, na televisão, os grandes feitos dos atletas do país, o que incentivou ainda mais o esporte adaptado e trouxe novos praticantes para que, posteriormente, pudessem se tornar ídolos. Desde Pequim 2008, o Brasil se posicionou no top 10 das Paralimpíadas e em 2016, nos Jogos do Rio, houve uma grande oportunidade,
Com o torneio sendo disputado em casa, o Brasil teve a chance de mostrar para a população as modalidades e a força do país no esporte adaptado. E foi a melhor participação do país nos Jogos, em toda a história, conquistando 72 medalhas, sendo 14 ouros, 29 pratas e 29 bronzes, ficando assim o Brasil em 8º lugar no quadro geral de medalhas. Além disso, o Rio 2016 trouxe o maior legado estrutural até hoje, o Centro de Treinamento Paralímpico que fica em São Paulo. Lá, os atletas, desde jovens, conseguem ter um lugar para treinar, se desenvolver e estar em contato com os melhores profissionais. Oi, eu me chamo Solane. Irei apresentar para vocês 5 dos 10 principais atletas paralímpicos brasileiros. Gabriel Bandeira, um nadador da classe sub-14, atletas com deficiência intelectuais, conquistou o primeiro ouro brasileiro em Tóquio em 2020. Evelyn de Oliveira, medalhista de ouro das duplas mistas da categoria BC3 da bocha. Iniciou na bocha aos 22 anos e hoje, aos 44 anos, foi convidada para ser porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Petrúcio Ferreira, um fenômeno do atletismo. O paratleta mais rápido do mundo é o bicampeão paralímpico na prova dos 100 metros rasos da classe T47, deficiência nos membros superiores, e também porta-bandeira dos Jogos de Tóquio. Antônio Tenório da Silva é considerado o maior judoca paralímpico da história. Conquistou as 4 medalhas de ouro para o Brasil entre Atlanta 1996 e Pequim 2008. Conquistou também o primeiro lugar no pódio em uma modalidade diferente do atletismo e da natação. E Débora Menezes, ela é para-taekwondista da classe K44, para amputados de braços. Agora passo minhas palavras para a Vitória. Oi, eu sou Vitória e eu vou trazer algumas curiosidades sobre as Paralimpíadas. Você sabia que o Brasil venceu todas as edições dos Jogos Paralímpicos no futebol de 5 até hoje? Sim, a seleção brasileira é pentacampeã na modalidade. O brasileiro Petrúcio Ferreira levou ouro no atletismo na prova de 100 metros dos Jogos de Tóquio 2020. O competidor bateu o recorde paralímpico com um tempo de 10 segundos e 53 centésimos. Para percebermos quão incrível esse feito foi, o atleta ficaria apenas 62 centésimos atrás do recorde de Usain Bolt em Londres 2012. Em algumas categorias, corredores com deficiência visual necessitam de guias nas disputas. Nada mais justo do que reconhecer essa parceria. Os guias também sobem no pódio e recebem medalhas. Os atletas paralímpicos não gostam de ser vistos como diferentes. Alguns até cogitam a possibilidade de unir as duas Olimpíadas, e isso não está longe de se tornar realidade. Nos Jogos de Londres, 2012, o velocista sul-africano Oscar Pistorius e a mesa-tenista polonesa Natalia Patka participaram tanto das Olimpíadas como das Paralimpíadas. Ambos são amputados e usaram próteses para participar dos Jogos Olímpicos. Alguns dos melhores atletas paralímpicos não se encaixam no perfil de idade mais comum entre atletas olímpicos. Alguns atletas ultrapassam os 70 anos. Uma das razões é que os atletas podem ter chegado ao máximo de desempenho no esporte mais tarde do que os atletas que não têm nenhuma deficiência, como resultado de ter escolhido o esporte como parte de um programa de reabilitação depois de sofrer algum acidente que gerou a deficiência. Olá, eu me chamo Ana Carolina e eu quero saber se você já sofreu ou já vivenciou alguma desvalorização sobre o esporte paralímpico. Então, eu vou falar um pouco sobre a desvalorização do esporte paralímpico aqui no Brasil. Apesar do sucesso das Paralimpíadas, a sociedade brasileira ainda não mudou o preconceito em relação aos deficientes e ao esporte paralímpico. E essa é a opinião de Alberto Martins da Costa, que esteve à frente da delegação brasileira em 3 Paralimpíadas, que foi em Sydney em 2000, em Atenas em 2004 e em Pequim em 2008. Porém, ele acredita que o país esteja próximo de mudar seus paradigmas, com a ajuda do esporte. O que você está vendo nessas competições não é deficiência física, é a superação de si mesmo na busca da melhor performance, é a obtenção de marcas dos melhores tempos. E agora eu vou falar um desabafo de um atleta que sofreu esse tipo de desvalorização.
Manual das Paralimpíadas. Não olhe a deficiência, olhe para a eficiência. Sem usar, que superação. Só por ver alguém sem perna, braço, cadeirante, cego ou com paralisia. A gente treina pra caramba para estar lá. O desabafo é da atleta brasileira Verônica Hipólito, velocista, campeã mundial e medalhista paralímpica, cujo conselho publicado em uma rede social durante o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio chamou a atenção sobre como torcer sem cometer gafes nem destilar preconceitos para os esportes durante os Jogos Paralímpicos. Esperamos ter te ajudado a entender um pouco sobre o esporte paralímpico. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com seus amigos.